Hoje o vídeo que eu vou fazer aqui é um cenário um pouquinho diferente. Estou aqui no meu cantinho onde eu faço todo o material. E eu estou exatamente aqui para te mostrar esse material aqui que eu acabei de preparar para vocês. Mas eu quero discorrer um pouquinho sobre ele e eu acho que vai te ajudar muito. Sérgio, qual é o material? Guia prático para admissão para empresas de limpeza. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que é um conteúdo que você vai gostar muito. Se você não me conhece, me chamo Sérgio Efling, fundador aqui do Viver de Limpeza, empresário no segmento de empresa de limpeza há mais de 15 anos, atuo no segmento há pelo menos 22 ou 23 anos, então tenho um pouquinho aí já de experiência, tanto na parte operacional, comercial, gestão de pessoas, e aí eu tento trazer tudo isso, compilar tudo isso para dentro dos documentos, dos materiais que eu disponibilizo para pessoas que querem abrir uma empresa de limpeza, mas não sabem por onde começar, bem como para aqueles que já têm um negócio, mas não conseguem escalar, estão travados, enfim. E aqui com o nosso material do Viver de Limpeza, você consegue dar um boom no seu negócio, como diversos seguidores, alunos, enfim, certo? Então, o material que eu quero falar aqui com você hoje é esse guia prático de admissão. Aqui tem uma coisa muito importante. Provavelmente você já ouviu falar que estamos num momento muito turbulento, de muitas ações trabalhistas. Provavelmente você já ouviu falar sobre ações trabalhistas, né? E se fala que o nosso mercado é um dos mercados que mais tem demanda de ações trabalhistas. E ao longo desses 15 anos como dono do meu próprio negócio, eu fui descobrindo algumas coisas, fui entendendo de algumas ações, de algumas prevenções que eu fui fazendo dentro do meu negócio, que sempre me ajudaram a segurar, a reter essas ações trabalhistas. E, inclusive, ter sucesso nas ações trabalhistas. Porque, às vezes, você tem e está tudo bem, só que aí você precisa se defender e muitas vezes você vai ganhar, outras vezes você vai perder, vai depender de como que você de como que você se comporta antes das ações trabalhistas. E esse guia aqui, ele te ajuda nesse sentido, né? Eu falei sobre as ações trabalhistas e hoje existe uma estatística, não sei se é 67 ou se é 76% das ações trabalhistas que as pessoas elas já ficam desconfiadas da empresa durante a admissão. Olha só que loucura isso. Durante a admissão. Então, quando você contrata uma pessoa e essa pessoa não se sente segura, ali ela já ativou o modo preocupante. E aí qualquer coisa que você, dono de empresa, faça, ou supervisor, enfim, essa pessoa já corre um sério risco de ingressar com uma ação, porque ela já não se sentiu segura durante a contratação. Então, quando você vai fazer a contratação, aqui você já pode eliminar alguns percentuais de possibilidades de ações trabalhistas. E eu, de fato, eu dou consultoria para as empresas de limpeza, eu vejo, infelizmente, muitas empresas de limpeza errando na hora da contratação. Por quê? Primeiro, é aquele desespero. Às vezes você precisa fazer uma cobertura de um posto que está lá sem o colaborador, às vezes você não tem mão de obra sobrando, então você acaba contratando aquilo que tem. E aqui é onde a gente vai entrando num bolo que eu vou te falar um negócio, tá? Eu, graças a Deus, nunca fui, espero que você também não, mas todos nós conhecemos a história de alguém que tem problema com substâncias químicas, por exemplo. São pessoas que elas vão ali, num primeiro momento, por conta de uma dor, por conta de uma solidão, de algum problema, ingerem a substância química, aí ficam de boas, né? Resolve o problema, só que quando passa o efeito, ela sente aquela dor, aquela solidão, aquele problema de novo, e ela vai de novo, e quando vê, ela está literalmente viciada. Isso é o que acontece nas empresas de limpeza. A gente acaba viciando na contratação errada. E aí você entra numa bola de neve porque você contrata errado, demite. Contrata, demite. Contrata, dá problema, ação trabalhista. Então você precisa aprender a contratar de forma correta, certo? Isso é muito importante. Hoje você... Por que as grandes empresas, por sinal, têm recursos humanos dentro do negócio? Porque também é importante você separar o seguinte: ah, mas a minha empresa tem RH. Sim, talvez tenha RH, mas lá da contabilidade. As contabilidades fazem aquele trabalho de RH, o que que é? Fechamento de folha, pagamento, folha de pagamento e etc. Eles não fazem a gestão de pessoas. Quem tem o dever legal de fazer a gestão de pessoas é você, se é uma empresa ainda pequena, ou se você tem já uma mão de obra para isso. Mas enfim, é a empresa que tem que fazer esse trabalho para você evitar problemas. Porque não adianta lá no final você ficar com aquela cara de paisagem,
Poxa, o Zé das Candangas ingressou com uma ação, nossa, nossa, a empresa pagava certinho, mas a questão não é o pagar. Se você for reparar e fizer um estudo sobre isso, você vai entender que as ações não são por falta de pagamento, são por comportamento das empresas. Olha só que louco isso, tá? Mas deixa eu te mostrar rapidamente aqui esse material. Então, nós temos ali sobre a divulgação de vaga, como você divulgar essa vaga. E quando você divulga, você tem que ter clareza nessa vaga, porque é melhor você não atrair ninguém do que você atrair a pessoa errada. Às vezes a gente, no desespero, a gente abre a vaga, contrata esse auxiliar de serviços gerais para trabalhar de segunda a sexta. Mas aí você não falou horário, você não falou salário, você não falou os benefícios, você não falou onde a pessoa vai trabalhar. E aí a pessoa, naquele desespero de querer trabalhar, e você de contratar, a pessoa mora no sul e ela vai trabalhar no norte. Cara, ela vai trabalhar 3 dias, uma semana, 15 dias e vai dar o vazare. Então, divulgar certo. Aonde você vai encontrar essa mão de obra? Hoje, a grande maioria ainda está no tempo do EPA, que é o quê? Imprimir cartazinho e colocar nos pontos de ônibus, nas mercearias, nos orelhão de telefone. Tem gente que faz isso hoje em dia. E existem formas de você contratar pessoas muito mais rápido, utilizando as ferramentas corretas, para você não ficar à mercê ali do negócio. Outro ponto muito importante é a triagem inicial. Tem gente que fala para mim, Sérgio, mas eu chamei a pessoa para entrevista e a pessoa não apareceu. Cara, as pessoas hoje muitas vezes não tem dinheiro nem para comer. Ela vai pegar o dinheiro, vai gastar aquele pouco dinheiro que ela tem para se deslocar, para ir fazer uma entrevista de emprego. Tem alguns vídeos, alguns memes hoje que a pessoa faz assim, né? Olha, eu estou com um currículo aqui em casa. Se tiver alguma empresa interessada e quiser vir buscar o meu currículo, é uma brincadeira que está quase virando verdade isso. Então, como que você pode fazer essa triagem? Faça através do WhatsApp, né? Utilizando a ferramenta que eu ensino lá de forma correta, faça pelo próprio WhatsApp para ver se a pessoa tem esse perfil. Tira todas as dúvidas da pessoa, coloca todas as informações. E aí, lá no WhatsApp mesmo, se a pessoa tiver interesse e você gostou da pessoa, fala para ela, olha só, você consegue me mandar as informações da tua CTPS? Por que a CTPS, que é a carteira de trabalho dela? Não custa você dar uma olhadinha. Ah, Sérgio, mas hoje ninguém mais olha isso, tal. Olhe, é muito importante. Se você pegar, por exemplo, os últimos 3 empregos dessa pessoa, e a pessoa nos últimos 3 empregos, a pessoa ficou só 15 dias num lugar, 20 dias no outro. Compensa você contratar uma pessoa assim? Não compensa. Investe um pouco mais de tempo e contrata uma pessoa certa. Porque se você fica contratando pessoas que não permaneceram nos últimos 3, 4 empregos, ela não vai permanecer no teu lugar. E deixa eu te falar um negócio, é muito caro você ter que contratar uma pessoa, ficar fazendo rescisão de pessoas. Tá? Beleza. Depois, por último, isso tudo eu estou falando pela triagem, para você contratar de forma correta. Talvez dá uma olhadinha no CPF da pessoa, dá um Google no CPF da pessoa. Às vezes essa pessoa está respondendo, já aconteceu comigo, inclusive. A pessoa estava respondendo, ela estava, não era nem condicional, ela estava respondendo por tráfico de drogas, aí estava um cliente alto padrão, e o cliente descobriu, e o que o cliente fez? Encerrou o contrato conosco, porque nós não fizemos essa triagem da pessoa. Enfim, aí depois também dá para você fazer um contrato de experiência bacana com essa pessoa, fugir daquele contrato de experiência da contabilidade, dá para você fazer um alinhamento ali durante esse contrato, até com o próprio cliente você faz esse alinhamento, eu ensino nesse material. Cláusulas contratuais específicas para limpeza. Hoje as contabilidades elas têm um contrato de trabalho que é padrão para todas as empresas. E está tudo bem. Só que dentro da limpeza hoje existem algumas cláusulas específicas que você precisa colocar ali no contrato porque você vai evitar problemas futuros depois. Depois, integração dessa pessoa, treinamento, regimento interno. Tem muitas empresas que não dão importância para isso, mas quando você faz, só para você ter uma ideia, a importância da integração e de um regimento interno, que quando o colaborador assina, depois, numa possível ação trabalhista, cara, aqui você pode fazer um monte de coisa. Você tem assim, ó, muita arma na mão, muita munição na mão para você se defender de futuras ações trabalhistas. E poucas empresas, pessoas dão importância para isso, certo? Depois,
Eu tenho dentro desse documento aqui modelos de documentos. Então, eu tenho termo de ciência desse regimento interno, o termo de entrega e responsabilidade de EPI uniforme, autorização para desconto em folha, porque tem empresas que descontam do colaborador lá porque ele bateu um carro, ou porque ele estragou, quebrou um vidro, ou porque ele riscou uma superfície, aí você desconta. E aí o colaborador fica quietinho. Quando ele sai, ele ingressa com a ação. Além de ele pegar aquele valor ainda, depois ele tem mais, às vezes, dano moral, tem mais um monte de coisa. Que ele questiona assédio moral, entende? E aí, como que você se previne disso? É você já tendo alguns termos, fazendo ele assinar quando ele entra, porque aí depois, quando ele questiona, você fala, epa, pera aqui, ó, estava aqui explicado. E tantos outros documentos que tem dentro desse material. Enfim, ele é um material extremamente completo. E para você ter acesso a esse material, é só você clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo aqui embaixo e garantir o seu. Ele é gratuito, exatamente, é um documento gratuito, é um guia gratuito para eu te ajudar a você melhorar a sua empresa de limpeza. Sérgio, mas eu quero ir um pouco mais além. Aí eu tenho um treinamento completo que se chama Empresa de Limpeza do Zero ao Avançado. Esse treinamento ele vai pegar, além de pegar tudo isso aqui, quer dizer, eu pego tudo isso aqui, mais um monte de coisa, só que em formato de vídeo, onde eu explico o passo a passo de cada documento, de cada ação. Então lá eu tenho prospecção, como que eu prospecto, como que eu precifico, como que eu gero os meus contratos com o cliente, quais são as perguntas que eu faço para os meus clientes. Eu tenho um módulo que é gestão de pessoas, que são as perguntas que eu faço para os colaboradores, avaliação de pesquisa, avaliação de desempenho. Tem várias coisas hoje, ferramentas, eu disponibilizo ferramentas, vídeos, que você pode melhorar a sua empresa de limpeza. Também eu vou deixar o link embaixo ali para você conhecer. Agora eu quero fazer um adendo aqui sobre esse material. Ele é gratuito, sim. Mas as pessoas com materiais gratuitos acabam não lendo. Deixa eu te falar. Se você ler, se eu tivesse acesso a esse material quando eu comecei com a minha empresa de limpeza, eu teria evitado muito problema. E problema se resume em dinheiro. Eu perdi muito dinheiro por eu não saber essas coisas que estão aqui dentro. Então, se você quer realmente transformar a sua empresa de limpeza, Sérgio, eu não tenho uma empresa de limpeza, eu quero começar. Cara, leia esse documento aqui que você vai fazer assim, ó, pum, vai te abrir os olhos para uma infinidade de possibilidades que tem dentro desse material. Ele deixa eu ver quantas, salvo engano aqui, são mais de, aqui ó, deixa eu fazer um rapidão aqui ó. Eu acho que são 50 e lá vai pedrada de páginas, tá? São 50 e poucas páginas hoje para você aprender a melhorar a sua empresa de limpeza. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você curtiu, já deixa um joinha aqui. Era para ser um vídeo rápido, já estamos aqui com 13 minutos. Nos encontramos no próximo vídeo. Deus abençoe você e Deus abençoe os seus negócios.